Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o IAI Nesher, uma versão israelense do Mirage 5, e da curiosa e engenhosa história por trás da sua criação. E já sabe, se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, e se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já! E se quer saber tudo o que acontece no mundo militar, siga-nos também no Twitter e no Instagram. Os links das redes sociais do canal estão aqui na descrição. Até os anos 60, grande parte dos aviões de caça operados por Israel eram de fabricação francesa, com destaque para o Dassault Mirage 3. Na Guerra dos 6 Dias, que decorreu entre os dias 5 e 10 de junho de 1967, quando Israel venceu os exércitos combinados do Egito, da Síria, da Jordânia, do Iraque e do Líbano, o Mirage 3 foi o principal caça de superioridade aérea e de ataque contra alvos no solo da Força Aérea Israelense. Mas quando aquela guerra terminou, a França, em resposta a um ataque israelense contra o Líbano em 1968, decidiu impor um embargo militar contra Israel, acabando com uma parceria de 7 anos entre os franceses da Dassault e os israelenses da IAI, que visava o desenvolvimento do Mirage 5. O programa do Mirage 5 só nasceu por insistência direta de Israel, que procurava por um caça de ataque mais versátil do que o Mirage 3. Mas com o embargo imposto pela França em 1969, os israelenses, que já tinham investido muito dinheiro no programa, chegando mesmo a pagar adiantado por um primeiro lote de 30 caças, ficaram sem os aviões e sem acesso ao programa de desenvolvimento, com os engenheiros israelenses da IAI tendo sido simplesmente expulsos. Como podem bem imaginar, isso deixou os israelenses muito frustrados, afinal tinham investido tempo e muito dinheiro no desenvolvimento de um novo caça, e por isso decidiram que não sairiam de mãos abanando, com o governo israelense chamando para a ação o Mossad, visto como uma das melhores agências de inteligência de todo o mundo. A missão do Mossad era muito difícil e perigosa, já que envolvia roubar os planos franceses do Mirage 5 e trazê-los em segredo para Israel. Os israelenses não encaravam a operação como um roubo, afinal, o trabalho de desenvolvimento tinha sido dividido entre a França e Israel. E não podemos nos esquecer que Israel chegou a pagar adiantado por 30 caças. Por isso, para os israelenses, a operação era vista como uma reapropriação, com agentes do Mossad conseguindo se infiltrar na Dassault, provavelmente misturados entre os engenheiros israelenses que estavam empacotando as suas coisas após a expulsão do programa. E assim conseguiram acesso a praticamente todos os diagramas técnicos do novo caça. Como podem bem imaginar, não há muitos detalhes sobre essa operação, mas sabe-se que foi um grande sucesso e em 1969, apenas 2 anos após o primeiro voo do Mirage 5 francês, os israelenses realizaram o voo inaugural do primeiro protótipo do Nesher, um caça que, pelos motivos já explicados aqui, era visualmente idêntico ao Mirage 5, mas internamente era muito diferente, equipado com aviônica de fabricação israelense. O motor do Nesher era o mesmo do Mirage 5, o Snecma Atar 9C, mas como era um motor francês, os israelenses conseguiram obtê-lo apenas através da Suíça, que na época fabricava o motor sob licença para os seus próprios Mirage. Graças a isso, em 1971, Israel já era capaz de produzir, por conta própria, a sua própria versão do motor Atar 9C e também toda a aviônica do Nesher. O embargo francês, que poderia ter causado um grave dano à Força Aérea Israelense, atuou justamente no sentido oposto, estimulando os israelenses a desenvolverem os seus próprios programas e tornando-os autônomos em áreas nas quais não eram. Como devem imaginar, o Nesher tinha um desempenho muito semelhante ao do Mirage 5, com uma velocidade máxima de 2.300 km/h a 12.000 metros de altitude, um raio de ação de até 1.200 km, e armado com 2 canhões DEFA de 30 mm e 7 hardpoints, capazes de transportar até 4 toneladas em bombas e mísseis.
O embargo francês e o desenvolvimento do Nasher também estimulou o programa de mísseis Ar-Ar de Israel, levando ao aperfeiçoamento do Shafir. O Nasher foi introduzido em 1972, com a IAI entregando para a Força Aérea Israelense 61 caças, que chegaram mesmo a tempo da Guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973, quando Israel combateu contra 1 milhão de árabes de uma coalizão de 10 países liderada pelo Egito e a Síria. Naquela guerra, os israelenses perderam 22 caças Nasher, mas esses caças destruíram mais de 120 caças árabes. Em 1974, o Nasher começou a ser retirado do serviço, com os israelenses desenvolvendo uma nova versão ainda mais robusta, que ficaria conhecida como Kafir, um caça equipado com o mesmo motor do F-4 Phantom II que os israelenses já operavam. E por isso, no final dos anos 70, 39 caças Nasher foram vendidos para a Argentina, onde foram rebatizados de Dagger, destacando-se na Guerra das Falklands com 153 missões realizadas, atingindo 6 navios britânicos e afundando um durante o conflito, com 11 Daggers tendo sido perdidos. O Nasher foi o primeiro grande programa aeronáutico israelense, abrindo caminho para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras que contribuíram para o estabelecimento de uma muito avançada e também autônoma indústria aeroespacial em Israel. Se assim como eu, você é fascinado pelo militarismo, na loja do canal encontrará produtos especialmente pensados para você. Camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.